ショできるよ。 Atenção! O Departamento de Inteligência declara como ativa e perigosa a segunda temporada do Kanshou, o podcast onde a vida orgânica e sintética se misturam. É aqui que eu, Fê Gomes, me junto ao meu parceiro, Nate Kleiman, para falar do anime Ergo Proxy. É isso aí, meus queridos, estamos aí nessa jornada de 23 episódios chegando ao fim, né? Estamos aí na reta final, mas nunca sozinho, sempre muito bem acompanhados pelas lindas, maravilhosas, cheirosas curitibanas, meninas do nosso Aquário Podcast, Mil e Milk. Olá! Olá, let it go, pelo amor de Deus, tá muito quente, porra! Finalmente chegamos em Mosque! Tá tão quente quanto Mosque! Tá, Exato. né? Nossa, Tá uma delícia! queimando. Tá explodindo! Bom, resumindo aqui o episódio número 18, A Vida Depois de Deus. Chegamos em Mosque, né? Yay! Chegamos no que resta de Mosque, né? Devastada pelo arrebatamento, que deve ter de fato levado muita gente pro céu. E o lugar aparentemente abriga mistérios sobre a memória do Vincent e o passado de Rondô e o Monad Proxy. Estamos aí então, um episódio repleto de revelações. Miwa, o que você achou do episódio? Gente, eu tava achando que eu tava entendendo e voltei. Eu fiquei meio triste. Assisti 3 vezes, tá? Mas eu gostei. Eu gostei que a Areiro tá sendo mais legal, que era o que a gente já esperava, né? Mas ela está virando uma pessoa boa, né? O que eu achei bom foi que eu entendi, por exemplo, teve a conversa do Raul com as estátuas, né? E com o velhinho. Eu achei meio esquisito, porque, tipo assim, se for pensar, ele foi pego soltando uma bomba nuclear, e daí, tipo, os velhinhos falaram, mas você quer destruir? Mas já era, já vai acabar mesmo. Ah, então beleza, então fica solto aí. Então, tamo junto, sabe? Toca pro pai que eu vou fuder, isso é mesmo. Aê! Foi meio estranho, assim, porque eu pensei que eles eram mais rígidos, né? Dava toda uma ideia de que o Raul ia sempre ser punido, ele tinha muito medo. E daí, no fim, foi, pode ir. Só que a conversa toda deles me lembrou muito da Milk falando do existencialismo lá, né? Porque eu peguei até uma frase que as estátuas falam assim: dizer que a ruína é inexorável é o mesmo que morrer? E daí o Raul fala: esperar é o mesmo que cometer suicídio. Só que ele quer destruir também, então... então ele vai se suicidar de qualquer jeito, né? Mas... A coisa dele é um pouco mais literal, né? Porque a gente pode pensar, tipo, o suicídio, no que ele fala, é não fazer nada, que é você se abster da situação. Ele fazer alguma coisa, mesmo que seja destrutiva, é fazer alguma coisa. É se envolver com o que ele está fazendo. E eu acho isso bem legal. Sim, foi legal essa comparação, né? Tipo, agora que a gente sabe que o que os velhinhos estão fazendo, as estátuas, também é suicídio. Eu achei bem legal. E, inclusive, me fez pensar várias escolhas que eu faço, sabe? Depois da aula da Mil, que eu amei. Agora eu penso, mas será que eu só tô me suicidando? Cara, a Mil, ela leva muito pra vida, né, mano? Ela vai colocar o pão na torradeira e... Caraca, será que eu como torrado ou será que eu como puro hoje? Meu Deus. O suicídio do carboidrato. Desistir de escolher é um suicídio, gente. Outra coisa que eu achei bem legal, assim, que eu não tinha parado pra pensar, é que quando mostrou o cogumelinho lá naquela sala das memórias do Vincent, eu na hora pensei que era na cabeça dele, sabe? Porque a gente viu muito a cabeça dele de um modo assim, né, tipo, metafórico. E daí eu achei muito legal que foi meio que... me enganou, porque era físico o lugar, né? Então eu achei isso bem assim, nossa, olha a virada que deu, assim, né? Eu tava muito esperando, mais uma viagem do Vincent. Daí tinha o cogumelinho lá na sala. E o que eu pensei? Eu juro que eu demorei muito pra sacar. Gente, ele é um cogumelo, aquele ser. Ele é um híbrido. Porque ele falou que ele não é robô. Ele pode ter sido um Altureve com cogito também, né? Mais provável, né, gente, que são um híbrido de cogumelo. Híbrido de cogumelo. Mas enfim, o que eu achei triste é que ele escreveu tudo na parede, o Vincent podia chegar e ler, mas a letra dele é muito feia. Então, já era. Ele podia falar qualquer coisa sobre o Vincent, queria falar, não, pode crer, pode pá, confia em tudo. Bota Porque fé. não ia dar pra entender. Tipo o médico receitando amoxicilina, tá escrito uma linha no negócio. É verdade.
verdade. A última coisa foi o Dédalus, que é muito sinistro, com uma outra mineiro falando que ela que é a real, né? Inclusive na legenda está como real. Ele falando assim, você não deve sorrir pros outros homens. Gente, pedofilia, pelo amor de Deus. Aliciano Menores. E no fim, a última coisa que eu anotei foi a Pino com preguiça de voltar. A gente também, porque, meu Deus, foi tão demorado. Eu lembrei da Mila na hora, porque no último episódio você falou, imagina a volta, gente. Não vai ter volta. Mais uma vez, Mila estava certa. O bom é que eles vão cortar, né? O que a gente passou 10 episódios saindo da cidade, a gente vai voltar em um. Ai, graças. Pelo amor de Deus, não aguento mais deserto. Exato. 6 meses depois, né? Daí já tá tocando pra fuder lá no Rio. Né? Aí ele chega em Rondô explode, aí não tem mal pra onde ir, acabou o anime. Não, porque se continuar deserto, vocês vão perguntar o quê, né? Ai, quantos grãos de areia tinha naquele montinho? Mas eu vou aproveitar aí a questão da volta, que é a hora que eles chegaram no final do labirinto e vão voltar pra Rondô, pra puxar a questão da representatividade de Ouroboros, né, no episódio. A gente tem a escada circular que vai levando até o ovo, que é a sala da Sênex, e pra quem não sabe, Ouroboros é aquele símbolo da cobra que morde o próprio Ra, presente em vários tipos de cultura, a gente tem no Egito, a gente tem na Índia e por aí vai, e ela simboliza o começo no fim. Então a gente tá agora entrando numa nova parte da jornada, talvez, mas que vai começar no mesmo lugar da onde a gente saiu. Obrigada, Ergoprox. Caramba. Ai, meu Deus, não vejo a hora de voltar. Além da questão do Ouroboros, a gente pode pensar agora como o Sr. Cogumelo, autor Eve, fala que o separado deve se unir a um só. Eu já discuti previamente com o Felipe, que a gente estava em dúvida também, né? O que ele estava se referindo a isso. Eu acho que o Vincent e o Ergoproxy são uma metade, enquanto o Proxy One é outra. O que me deixa corroborar essa teoria é que essa questão do Ouroboros do fim no começo é que a gente tem um Proxy que é o da morte e o Proxy One, número 1. Então isso a gente tem, tipo, só 2 colares. Então a gente pode assumir que, tipo, o Vincent é o colar número 13, por causa da carta da morte, por exemplo, e o Proxy One deve ter o colar de número 1, e eu acho que só podem existir esses 2 colares, talvez. Eles são essas 2 metades, e aí acho que a metáfora fecha nos 2 mesmo. Essa é a minha teoria, pelo menos. A minha teoria vai por um lado contrário, eu não acho que o One é o Vincent. O que eu acho que pode corroborar mais para a teoria do Nathan, antes de entrar na minha, é a seguinte: quando a Pino tá subindo a escada, ela tenta falar com o Vincent, né? Fica, Vincent! E aí ele meio que entra nos escombros e não dá pra saber se imediatamente ele tá voltando pro barco, né? Pro Sanson, ou se, na verdade, aquilo que a gente tá vendo de cenas intercaladas do One e do Vincent aconteceram no mesmo tempo, sabe? Porque eu entendi, depois de ver umas 2, 3 vezes, que acontecem em tempos diferentes. O One chega ligeiramente antes deles em Mosque, faz o que tem que fazer e sai de fininho. Mostra a silhueta, o Vincent não presencia a silhueta e tudo mais. Mas o que eu acho que pode ter acontecido, e também vou incluir os colares na teoria, é a seguinte: lá atrás o Casques fala pro Vincent que ele deixou possivelmente as memórias dele com a Monad. E nesse episódio, a gente tem uma discussão da Pino com o Areiro, onde o Areiro diz: se a gente lembrar de todas as coisas, se a gente guardar todas as memórias e puder evocá-las a qualquer momento, a gente enlouquece. E no subreddit deste episódio de Ergoproxy, alguém levantou a questão da comparação do nosso cérebro com um dispositivo remoto, né? Um HD. E aí, vamos lá. O que disso eu acho que é mostrado no episódio? Para mim, a sala que tem o senhor Cogumelo-san, ele é o HD. Ele é o disco rígido, que pode quebrar, que pode se perder. Enquanto que a Monad é o organismo que guarda as memórias do Vincent. E eu acredito que, da relação que possivelmente o Vincent, o Ergo, tinha com a Monad, porque os dois vinham de Mosque antes, o Ergo confiou as memórias à Monad antes de alguma merda muito grande acontecer, antes de, tipo, dela ser invadida e tudo mais. E quem tinha o colar
era a própria Monad, mas foi usurpado pelo Wan. E aí o que eu acho é que esse colar não é do Wan, então ele é um colar da Monad, que ela deveria dar pro Vincent em caso de emergência, mas ela nunca teve a oportunidade porque ela tava lá sendo testada pelo Daedalus, né? Então a minha teoria, ela acho que vai por um lado um pouco mais pé no chão, assim, menos psicanálise, e eu também chuto que, e aí eu já acho mais ousado, porque realmente pode não ter nada a ver, que não era o Ergo na casa da Arero, que era o Wan. Nossa, as duas teorias são boas. Eu imagino as duas de boa no anime, assim, funcionando. Assim, eu gosto das duas, não acho que o Nathan tá menos certo em achar a parada do Wan, até porque a parte do ciclo faz bastante sentido também. Até porque a gente tem um quadro recorrente nesse programa, que é o que caralho tá acontecendo em Ergo Proxy. E essa foi uma edição do quadro, caso você não tenha percebido, querido. Exato. Ponto de vista do Felipe. Rondô sequestrou a Monad porque queria o Proxy, porque o Proxy deles morreu. A Monad que a gente conhece, ela é uma Monad mais zoada, depois de vários experimentos que o Daedalus fez. Ela vai atrás do Vincent para devolver as memórias que o Casques já tinha comentado com a gente que ela guardava. No entanto, como disse já o MCQ, o Proxy Wan tá acompanhando eles desde o princípio. Talvez até tenha sido ele que invadiu a casa da Arero e não o Ergo Proxy. Será que quem faz um monólogo sobre o despertar no começo é o Wan, inclusive? Eu levanto esse ponto. E seria o criador os próprios humanos e o Wan quer acabar com eles? Acho possível, acho plausível. Mas, assim, a gente não tem evidências ainda de alguma ação mais ativa do Wan pra que ele esteja, tipo, eliminando humanos, né? Ele tá sempre no background, fazendo umas coisas aleatórias, então não tem como a gente saber. Exato. Esse ponto de falar que ele tá desde o princípio é o que me deixa, puta, mano, talvez tenha mais pontos que a gente não viu dele, sabe? Não, a impressão que dá é que os humanos se destroem sozinhos, assim, né? Mas pode ser que ele fez um planinho, cebolinha por trás e foi acabando com as redomas. Cebolinha. Plano infalível. Ai, meu, que eu amo cebolinha, que bonitinho. Eu só fiquei, na verdade, com pergunta, né? Porque, assim, no início, eu fiquei um pouco centrada nessa cena bem do início do episódio lá, do que a gente ou fica achando que é o que aconteceu do arrebatamento, né? Do Rapture ter caído lá, que o Raul lançou. Mas eu também achei que poderia ser o que foi a destruição de Mosque muito antes, assim, já que a gente já tá com desequilíbrio em relação a saber qual que é a linha do tempo nesse episódio, né? E principalmente porque nessa cena com a silhueta lá do Proxy Wan, ele tava meio que coordenando ali a queda das coisas que estavam lançando ali, o meteoro de fogo, sei lá o que era aquilo, sabe? E aí pareceu um pouco, inclusive, com aquele flashback de episódios iniciais que o Vincent teve sobre ser alguém parecido com o Ergo Proxy, ele do chão olhando pra cima, sabe? Vendo os mísseis lançarem. Vindo as coisas acontecendo, ele não podendo fazer nada, sabe? Daí eu não sei se é essa linha do tempo, ou se é realmente o Rapture que foi lá e caiu e tal, e ele foi só terminar o serviço, não faço a mínima ideia. Outra coisa, assim, uma observação é que até nesses fóruns estavam falando que aquele método com o qual provavelmente o Proxy Wan matou Cogumelinho, né, o Amnésia, foi uma semelhança muito grande com uma cena de Blade Runner de 82, que tem o replicante lá, o protagonista, o Deckard, tem que caçar o Roy, né, um deles, né, e aí ele mata o seu criador, que é o Dr. Tyrell, depois que ele informa que não é possível prolongar a vida dele e tal. E aí é bem desse jeitinho de espremer os olhos e tal. E ainda tem uma cena de beijo antes, é muito interessante essa cena, tem, acho que no YouTube. Ou pode ver Blade Runner também, que é um ótimo filme. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. O diálogo do Raul com o Dédalo me faz pensar que o Dédalo tá com a faca e o queijo na mão, né, gente? Ele tem o plano que poderia ser do conselho, meio que empurrar com a barriga a vida útil de Rondô, tentando ressuscitar a Monad.
E ele tem esse plano aí do Raul na mão também, né? De fazer os humanos ficarem, sei lá, completos, digamos assim. Seriam o que deveriam ser, segundo o que ele tá pensando, né? Não, lá vem a instrumentalização do evangélico de novo. Ah, é verdade, vamos ter todos um só. Ai, que merda. Vamos abandonar nossos corpos e a semente do homem, e nossa inteligência coletiva será guiada a um paraíso imaculado, em um grandioso rito final. O projeto de instrumentalização humana. Ratifico totalmente que a Mila teve de observação sobre o conselho e o Raul falando e provocando essa questão do existencialismo, que a gente já teve ali completinha explicação, a gente não precisa se repetir, né? O Raul tá construído na própria jornada a essência agora, já desvencilhou da sua própria essência, ignorou totalmente o propósito que Rondô deu pra ele como essência, e agora é tocar pra fuder, como a gente sempre fala sobre ele, né, agora. Ele vai ser a violência. É, a violência. Quem sabe com respostas, ou não, né? Porque o conselho parece aquela coisa do tipo... Inclusive, eu tive uma frase que eu achei que deu a entender que o conselho é as consciências de humanos antigos, sabe? Você vai cometer erros dos erros passados de vocês. Daí eu fiquei, caralho, mano! Então pode ser isso. Inclusive o velhinho ser um exemplar de humano antigo ali. Fica muito bizarra essa questão da figura do velho, porque a gente tem o ponto de vista da Arero sentado no trono, e aí ela fala que pegaram o Monad dali, né? O Monad estava sentado ali, que é o mesmo lugar onde o vô dela está sentado. E também é uma figura de cabelos brancos compridos que fica sentada. Então, o velho é um proxy também, pode ser também. Meio malzão, tá né? Nas últimas. Assim, eu não sei se o velho é um proxy, mas eu acho que talvez ele possa ter sido colocado pra cumprir esse papel mesmo sendo humano, e por isso ele tá vegetal. Não deu certo, o senhor não deu certo. Fizeram um Muppet do velho. Muppet do velho. Eu achei interessante uma coisa que, geralmente, vários episódios de Ergo Proxy fazem uma pequenininha cena lá no início, que daí depois, com o finalzinho do episódio meio que junta, eu fiz essa associação, por exemplo, com aquela coisinha da Arero ser super compreensiva lá com o Vincent, de pegar na mão dele, né, e falar, pô, tá tudo bem, vamos finalmente descobrir quem é você e tal. E aí contrasta totalmente com o gesto que ela tem ao final do episódio, que aí ela tá naquela linha de pensamento, caralho, mas será que foi o Ergo Proxy que foi lá e matou e não sei o quê? Aí quando ela tá distraída e o Vincent aborda ela já pega a arma de novo, sabe? É, mano, parece policial, tá ligado? Parece, ela é, né? Até onde a gente sabe. Ah, é verdade. Eu esqueci. Primeiro PM. Ela perdeu o propósito, eu esqueci também, pô. Ela ficava só passeando com o Vincent, a gente pensou, tá desempregada. É o good cop e o bad cop ao mesmo tempo ali, né? Sim, eu anotei isso também, porque eles não sabem da existência do Proxy One direito, né? Tipo, talvez o Vincent saiba de que há uma outra coisa, mas eles não sabem. Então, a Arero volta a ter essa desconfiança. Eu achei, puta, mano, construiu tudo agora pra fuder tudo de novo. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, né? Enfim. Sim. E aí, finalmente, assim, eu só brisei um pouquinho em relação ao ovo, né? Por que é uma sala importante com ovo e tal. E aí a Pino vê justamente no livro de ilustrações. O livro de ilustrações geralmente é o Alice no País das Maravilhas, mas tem o Alice através do espelho. E temos um ovo lá, né? Que é o Humpty Dumpty, né? E aí eu achei interessante, né? Que tem um pequeno verso lá de cantoria tradicional que tem, que é assim: Humpty Dumpty sentou-se um muro, Humpty Dumpty caiu no chão duro, e todos os homens e cavalos do rei não conseguiram juntá-lo outra vez. Pode fazer alguma associação com guerras, ou talvez possa ter acontecido com as várias redomas, e com esse destino da humanidade, enfim, fica aí no ar. Não sei se vai ter alguma vez. O Dédalo tentando reviver a Monad e não conseguindo, tá ligado? Mas assim, é muito melhor do que a analogia que eu vi com a obra do Bosch, por exemplo, do Jardim dos Prazeres, que eu já não entendo aquela obra. Ai, meu Deus. O próprio. Olha o gatilho. Alguém virou e falou, não, porque isso aqui com certeza é da obra do Bosch, porque aí tem o easter egg, e aí tem o ovo no Bosch. Mano, você nem entende a porra do ovo do Bosch. Ninguém entende o Bosch. Tem um negócio muito legal nessa obra, se você for procurar o Garden of the Lights, né? Que ela fechada, ela tem uma ilustração que parece meio... uma cidade redoma. Tipo, a terra plana, tá ligado? Cidade redoma em volta e Deus lá no fundo, descansando depois da criação. É uma obra muito interessante, mas a pessoa tenta relacionar o ovo
em Ergo Proxy com o easter egg que a obra traz, sabe? É o literal, o easter egg, né? O ovo de Páscoa, não o easter egg. não é. Tava, nossa, o que será? Né? Só quero colocar uma coisinha, 2 coisinhas, sorry, Christopher, você vai ter que chamar o Raul de chefe de novo, bosta, né? Sim. Aquele lazarento. E a outra foi tipo, eu achei muito interessante ali. A gente se faz as anotações da Pino, né? Eu achei muito bonitinha aquela coisa do tipo, da energia, né? De falar, não tem energia por aqui, né? Daí, tem sim, tá aqui embaixo. Por que você não falou antes? Por que você não perguntou antes, caralho? Nossa, muito filho da p. Muito chave, gente. Aí eu fico imaginando que provavelmente a Pino também tenha registrado as paredes daquela sala toda rabiscada, né? Isso vai ser bom. Só que ninguém perguntou, né? Então provavelmente tá lá, oi. Mas não necessariamente ela sabe decodificar. O que eu sei que ela registrou foi... mas aí isso não é B.O. dela. Estão pedindo demais. Isso não é B.O. dela. Então, não é B.O. dela, exato. Mas, por exemplo, quando a Areiro fala, puta merda, caiu energia, agora a gente perdeu os dados que as placas mostraram, a Pino. A Pino gravou tudo aqui já, caralho. Gente, é o seguinte, eu lembro que eu fiz uma promessa muito audaciosa no começo do anime, não no começo, um pouco mais pra trás, que se a gente não descobrisse o que acontecesse em Mosque, eu teria que dar um tiro no meu cu. Se esse anime não fala de Mosque em algum ponto, eu vou muito me dar um tiro no meu cu, velho. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Olha a promessa! Olha as promessas. Fica aqui no Kanshou promessa. Eu vou dar um tiro de 12 no meu rabo se não falar de Mosque. Se sustenta ainda? Eu tô livre ou não? Porque tecnicamente a gente descobriu que em Mosque roubaram o Monad e depois explodiu. É verdade. A Areiro ainda perguntou por que Rondô invadiu Mosque? Por que aconteceu com o Proxy de Rondô pra eles terem que invadir outra cidade, né? Mas eu acho que sim, a gente começa a entender o cenário, você pode começar a tirar essa espingarda aí do seu orifício, né? Por favor. Tá, eu vou deixar só um revólver por enquanto. Só um pouquinho ainda. Deixa encostadinho na parede aí. Sobre isso, eu achei curioso ver que, na verdade, todo o problema, entre aspas, dos imigrantes foi própria Rondô quem arrumou, né? Porque foi lá, obliterou outra cidade e falou, Nossa, parece... Afeganistão! Exato. Afeganistão. Exatamente o que eu ia trazer aqui. Achou que a gente não ia datar? Não ia botar política, geopolítica no meio? Achou errado, Nossa, otário. é exatamente a mesma situação. Esse problema não vai ser resolvido no nosso século, então vai continuar atemporal essa questão. Então... Ó, suicídio político isso aí, porra. Outra coisa muito interessante, que é a mais óbvia que aparece, que é o fio vermelho, né? O nosso Akaito, delicinha, conhecida coisa de história sobre destino, que você está ligado a uma certa pessoa. A gente pode também interpretar isso como o fio de Ariadne, na mitologia grega, que, enfim, não vai deixar você se perder no labirinto que Dédalus criou, então é a ligação bem mais direta. Mas, de toda forma, a gente pode, pelo menos, ouvir uma interpretação que eu achei bem interessante, até adotei pra mim, que a própria Areiro é o nosso Akaito, nosso fiozinho vermelho, porque ela é a chave, né? Ela que tá guiando o Vincent, porque ele quer descobrir. Tanto que nesse episódio tem essa coisa do Vincent ficar mais pra trás e, mano, deu enxaqueca no moleque, ele precisou tomar um Advil, ficar sentado um pouquinho, e ela falou, não, chá comigo, chá com a mãe aqui, que eu vou fuçar no lugar. Então ela tomou as rédeas, sabe? Ela que tá liderando o Vincent até as respostas. Talvez tenha alguma coisa a mais com o Areiro que a gente vai descobrir. Chuto eu que a teoria do Felipe de Areiro ser talvez um tipo de proxy, alguma coisa assim, vai se concretizar. Ela tá com um papel muito importante pra ser, tipo, só uma moça, assim. Tem algum B.O. E a mesma situação também, né? Tipo, do Vincent, ele não sabia que era um proxy, e de repente, pá, olha só, que merda. E aí também, né? Pode surgir a mesma coisa. Exatamente. Além disso, para escapar do labirinto de Dédalus, é dado tanto o fio de Ariadne quanto uma espada. E a pessoa que comentou isso no subreddit, nessa postagem, colocou uma foto do colar do Vincent, que tem uma forma meio parecida com uma espada. Então você tem aí com o Vincent duas chaves essenciais para que ele atinja as respostas, que é a Areiro, que vai levar eles até lá, até o lugar, para ele não se perder no caminho, e a espada, o colar, para abrir a porta.
Eu achei bem interessante essa analogia. Outra coisa que eu gostei, como a gente já chegou a discutir o conceito de mônada um tempo atrás, que é essa coisa de uma unidade divina, né, uma entidade mais superior, e de fato o conselho trata os proxies com essa divindade, né, com essa adoração toda. E aí também vem toda a questão do Raul, fala, não, vamos criar uma sociedade sem eles, mesmo que se foda, eu não precisa ressuscitar ele não, que tá suave. Mas, o nome Monad Proxy não foi por nada, sabe? Eu achei bem interessante também. A Milwa tinha comentado da questão quando o Raul tava sendo julgado. Tem um jogo de câmera interessante, que eu acho que retorna desde quando começou a aparecer, toda vez que alguém era questionado pelo conselho, que é a vista de cima, né? A vista opressora de cima, mais centrada, mais focada. E com Raul também acontece. Só que aí, quando ele chega em algum acordo com o conselho, essa vista, ela meio que se nivela. E ela fica meio que do lado dele, na altura dos olhos, mais ou menos. Então, enfim, é um jogo de câmeras bacana. Nossa, bem acho legal. A direção aí jogou bem. E o último detalhe é o livro, que deve ter inspirado com certeza o título que tá pelo menos no anime, que é o Life After God, que é baseado num livro do Douglas Coupland, um canadense, que lançou aí uma série de contos nos anos 90 sobre uma sociedade que, né, é a primeira geração de uma sociedade que não tem religião, não é criada com religião, não recebe estudo sobre isso, práticas, nada, além de conversar tematicamente com o que o Raul quer fazer, né, que é tirar essa questão da divindade. Enfim, deve ser um livro bem interessante de se ler, acho que a Milk conseguiu achar, a gente vê se a gente consegue achar para colocar aqui no post para vocês, mas é bem interessante, né, você imaginar como que deve ser uma sociedade hoje em dia sem religião, o que isso deve impactar em questões emocionais, né, em questão de esperança, de morte, de amor, que muita gente volta para a religião para assuntos como esse, né, para se entender também. Então, uma sociedade que tá lidando com isso pela primeira vez deve ser bem curioso. E aí, acho que entra um pouco do medo do conselho de deixar isso nas mãos do Raul, mas deixou de toda forma, para ver no que vai dar. Enfim, é o medo do que seria ele sem um proxy depois de tanto tempo. É isso aí, tá começando mais um quadro explosivo, revelações do Kanshou no Bilhão. O quadro onde a gente simplesmente sai no tapa com as nossas convidadas falando, olha, vocês estudaram de verdade, porque temos aqui 6 perguntinhas novamente para ver se aí quem vai ser a vencedora do Kanshou do Bilhão dessa temporada. Lembramos aí que estamos 55 pontos para a Milwa e 50 para a Milk. Milwa, começarei por você hoje. Será que você vai conseguir manter a sua vantagem? É muita pressão estar na frente, vamos lá. Você pode escolher aí entre o número 1 e 6. Eu quero 6. O que é? Ah, não! Ai, como é difícil ser líder. Sem mim, é impossível chegar ao centro do labirinto. Ah, Jesus, sem mim é impossível chegar ao centro do labirinto. É o Barbante Vermelho por causa de toda aquela história do Dédalus que foi ajudar na mitologia. Tinha um barbante, não tinha? Tinha o barbante, porém o barbante era pra ele não se perder no caminho e saber o caminho de volta. A resposta está errada. Milk, você quer fazer o seu chute, a sua revolução proxy? Não sei, tô tranquila, eu vou perder mesmo. Felipe, então vamos revelar a resposta? Estamos falando aqui do colar do Vincent, a chave para chegar ao centro de todas as questões, o labirinto da mente que a gente tá explorando ao longo desses episódios. Muito subjetivo, achei muito subjetivo. Eu também gostei mais do Fel. Aqui é que nem no Enem, quando coloca a música do Nando Reis, entendeu? O Nando Reis. Eu tô triste que eu achei minha resposta tão inteligente, sabe? Sim, eu achei ótimo. Eu quase considerei assim, porque, bom, está estudado aí no mito do fio de Ariadne, mas quem fez essa foi o Felipe, lidem com ele depois. Pode mandar o processo. Vocês já mandaram vários pro Natan, manda pra mim agora. Vamos lá, Milk, então, você tem aí do 1 ao 5 pra escolher, sua vez. É o 1. Quantos ganchos são lançados do Samson? É 2? Vou considerar 2 como resposta correta, porque são 2 que aparecem fincados no chão. Uhum. Mas quando você olha o frame, quando ele é lançado, são 3. Então é muito estranho. É um erro de continuismo. Exato. Mas tá. você percebeu esse detalhe, então pontinho pra você. Ah, bom, obrigado. Eu não vou pagar pelo erro dos animadores de Orgulho Proxy, Não, né? aí não. Nem eu, nem você, exato. Bora lá. Milwa, você tem aí as perguntas de número 2 até número 5 para escolher. 4. Qual é a cor da gravata da pequena Rio?
Que cor que era isso? Tá, vou chutar vermelho. A resposta certa é Não! roxa. Ah, não! Eu fui eu. Ai, não! Felipe! Eu lembrei disso. Não, não! Você achou que a gente falou não por quê? Me dá ponto, pô! Ah, não! Você sabia, Miyuki? Você sabia? Não, eu ia chutar, mas provavelmente ia errar. Tá, ok. Se você soubesse e tivesse anotado, eu te dava o ponto. Só de Não, eu sacanagem. tô sendo honesta aí, né, realmente. É, na Milk eu confio. Em mim não tanto, mas na Milk Porque jogadora. Caralho, mano. Se vocês não entenderem ouvintes do Canchou, vão lá no Militante Retrô, ela confidencia tudo. Em relação a mentira. Conheça a verdadeira Mila. Entendo o caso. Por trás da máscara. Por exemplo, eu tenho um negócio meio de ética, meio duvidosa, assim, por exemplo, em jogo. Se a gente tá brincando, assim, Uno, eu não acho errado roubar, sabe assim? Ah, que legal saber disso. Vamos saber, meu. Mas a gente No tá só próximo brincando. ano. Eu acho engraçado roubar e mentir nessas situações que é de brincadeira. Não se estivesse valendo dinheiro, um negócio sério. Mas, por Sei. exemplo, eu vejo... Você sabe que a amizade pode ser desfeita num jogo de Uno, né? Ai, mas eu, tipo assim, na minha cabeça, na hora, é tipo... Ah, vou roubar sim, sabe? Tipo, não Mas tem é um negócio. jogo. E o meu namorado, ele é super sério, ele é super certinho, honesto. Então, e ele fica puto, assim, da vida quando eu faço essas coisas, sabe? Então, eu acho que a minha moral é meio duvidosa. Depois desse meu erro aqui, cagando com a ordem, por favor, Neide, puxe a próxima pergunta. Miyuki, você tem 2, 3 ou 5. 3, Quantos pilares há no entorno do trono? 8. Certa resposta, Diacho. Nada como a simetria, porra. Exatamente. Ah lá, voltamos aí à questão da simetria do segundo episódio. Temos aqui 2 perguntas para você, Mila. Qual você vai escolher? A de número 2 ou a de número 5? 2. Quantas telas podemos ver quando o sistema é reiniciado? Ai, Jesus. Ah, eu vou chutar 8 também. Caralho! Caraca, mano! Filha da mãe, A mano. Mila Yes, é yes, aquele yes. tio do boteco que fica jogando sinuca, tá ligado? Vou chutar aqui. Que faz as tacadas que gira, bate 5 vezes na quina da mesa e entra. Miyuki, você tem aí a sua última questão, tá pronta? Não, mas tudo bem. Beleza, porque a questão é o seguinte. O que é o que é? Ah, lá vem. Nascido de cristais, tem uma estrutura molecular amorfa. E quando sou encarado, lhe mostro as janelas da alma. Quem foi que fez Nossa isso pra eu mandar Senhora. processo também? Foi Felipe. Nossa senhora! Nascido de cristais? Nossa, que porra é essa, Jesus É um amado? Pokémon, meu. Pokémon cristal. Temos que pegar o Felipe na porrada. O Nathan mandou mensagem. Não estou conseguindo fazer perguntas para este programa. Eu falei, relaxa, faz 3 aí que eu faço as outras 3. Relaxa, Relaxa. relaxa que eu vou brilhar. Tá suave. Ah, teve uma parte que o Vincent ele estava olhando pro espelho ali. Ah, e se eu me transformar no Ego Proxy, eu vou conseguir minhas respostas? Acertou, porra! Ó, a gente tá Olha. considerando aqui, porque espelho serve também. A resposta era vidro, porque não era espelho, Ah, exatamente. Foda-se, é da mesma coisa. É, mas vidro tem, eu ia colocar que tem um processo cala a químico boca. diferente. É canchou do bilhão. Eu acho que o Fê tá certo e está errada a resposta. Cara, Você tá Eu vou tirar um escrito ponto de vidro, vocês dois. Eu vou tirar um ponto de vocês. Obrigado, Nate. Obrigado. Mas como espelho é feito de vidro, vamos dar o ponto. E ainda foi usado como objeto reflexivo. Por favor. Exato. Pois é. Vamos deixar passar, então. Depois disso, qual que é a nossa pontuação, Nathan? Estamos aí encerrando então um cão show do bilhão com muita passada de pano e processo nas costas, com 56 pontos para Mil e 53 Ai, para Jesus, Miyuki. tá chegando essa mulher. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, restando aí poucos episódios para a final da temporada. Quem vai perder, amiga? É verdade. No final do Talvez ano. seja a gente que perca porque alguém vai matar a outra. Espera
Espera só a pandemia passar que você vai ver. Vamos pro final do programa! E vamos chegando aqui no final de mais um Kanshou, se preparando pro próximo. Pino se perde do trio e vaga por terras misteriosas em busca de seu criador. A gente vai ter um episódio centrado na Pino. Eu não sei se isso vai dar muito espaço pra porrada, mas assim, visto que a gente achou que o episódio do Game Show ia ser tranquilo, eu acho que esse episódio tá aqui pra atazanar a nossa vida. Então, eu gostaria que fosse chega de brincadeira, agora é hora de papo sério. Mas ao mesmo tempo a gente fica meio tipo, mas a gente não ia acabar com as coisas, gente? Cadê? Por que Pino? Ai, eu tô feliz, gente. Pra mim Porque precisa a dar um Pino é anime fodona, da mano. Pino. Pino fodona, porra! Bom, mas talvez ela seja realmente uma aba solta, né? Que a gente precisa entender um pouco antes de terminar. É, né? Se cada um tem a função, a espada e tal, a Pino tá... Tá meio perdidinha ali nesse sentido. É, e na thumbnail tem, tipo, uns bichinhos animados, assim, talvez a gente vá vendo meio que a psique dela mesmo, né? E no nosso adeus, vamos lembrar você de seguir o Kanshou nas redes sociais, que quais são, Nathan? @Kanshou Podcast no Twitter e no Instagram. Também as meninas do nosso Kawaii em @NS Kawaii Podcast. E não se esqueça também de dar uma conferida no nosso Apoia-se. Estamos chegando aí no final dessa temporada, já planejando a seguinte, graças à ajuda dos nossos apoiadores. Para quem acompanhou a temporada anterior do Kanshou, sabe que no final de uma temporada de anime, a gente faz um sorteio de um Icon personalizado feito pela artista que fez a capa dessa temporada do Kanshou. Então, se você estiver interessado em ganhar esse prêmio, considere se tornar um apoiador. apoia.se/Kanshou Podcast. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de descartar os seus bens antigos e assistir ao próximo episódio, pois nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Clayman.